noite, seguidores da LCA. Estamos aqui começando mais um LCA Entrevista, hoje com uma pedagoga. Nídia, seja muito bem-vinda no nosso programa. E, por favor, se apresente aqui para os nossos seguidores. Boa noite a todos, boa noite, Lilian, boa noite, seguidores. Meu nome é Nídia Reinert, Nídia Magali Reinert, conhecida como Nídia Reinert. Tenho 44 anos, sou pedagoga, me formei na época dos dinossauros, em 1999, no milênio passado, né? E hoje sou mãe de 2 adolescentes. Uau! Uau! O lugar à direita do Deus Pai está reservado para mim, eu tenho certeza. Mas hoje eu sou professora de um curso livre de comunicação. Uau! Nídia, conte aqui para nós como é que foi o processo de decisão para você dizer quero fazer pedagogia. O que te motivou? Como é que foi a sua tomada de decisão? Bem, a princípio, eu morava no Sul, né, nessa época, na época do vestibular, eu estava morando no Sul, e eu entrei no cursinho pré-vestibular para fazer direito, tá? Me inscrevi no vestibular na Federal de Santa Catarina para fazer direito. E lá, no cursinho, existia um professor chamado Guido. O Guido a gente chamava carinhosamente no cursinho pré-vestibular de Priscila, porque na época existia a TV Colosso, né? Ele era um senhor de cabelo comprido, grisalho, ele era fortinho, ele era obeso, então ele era a Priscila, né? A gente chamava ele de Priscila. E, curiosamente, ele dava aula de gramática, e ele falava a seguinte frase, e isso me fez mudar o caminho, tá? Ele falava assim, ó, eu não preciso dar aula, ele era dono de 6 outros cursinhos, né, no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina. Então, ele falava assim, ó, eu não preciso dar aula, eu estou aqui porque o que eu falo, sem ser a gramática, né, sem ser a gramática, o que eu falo, nenhum outro professor falaria. Cara, eu me apaixonei por essa frase. Cara, eu quero ser assim, né? Quando eu crescer, eu quero ser desse jeito. E aí eu não fui fazer, né, o vestibular de direito, porque a minha ideia era dar aula para adolescentes, aula de língua portuguesa para adolescentes. Só que o vestibular de letras também já tinha passado a inscrição. E só tinha lá em Joinville essa faculdade onde eu fiz pedagogia, que ainda tinha inscrição. E aí eu pensei assim, cara, eu vou fazer pedagogia, então, para ver como que é esse mundo da educação. Né? Para ver como é esse mundo da educação, porque eu queria fazer direito, né? Pensava que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E como o curso de pedagogia, na época, eram 3 anos só, eu falei, cara, 3 anos passa rapidinho, depois eu faço letras, se eu gostar, depois eu faço letras, e aí, né, deslancha. E, então, deixa eu te contar, o bichinho da pedagogia me mordeu, eu não fiz letras, logo depois eu fiz educação especial de pós, né, de especialização. Depois de alguns anos, eu fiz psicopedagogia e, tipo, não teve jeito. E eu, assim, hoje eu não estou mais em sala de aula, mas eu posso te falar que eu atingi o meu ápice da educação quando eu vivi realmente, Lilian, esta frase que o Guido falou, né? Eu em sala de aula, sem querer, sem
sem modéstia, mas também sem ficar, ai, não. Enfim, sem falsa modéstia, eu sei que o português, a matemática, a história, a geografia, bastante pessoas podem fazer maravilhosamente bem. Porém, o que eu consegui fazer, né, com os alunos, eu dava aula para turminha de 8 anos de idade, um CUT, o que eu consegui fazer com eles emocionalmente falando, cara, eu não conheci, deve ter professores com certeza com essa mesma linha, mas eu posso te garantir que eu não conheci ainda nenhum professor assim. Então, uau! Me conte, por favor, para todos que estão aqui nos ouvindo, Nídia, uma situação vivida especial em sala de aula, uma situação que tenha te marcado, e que você possa dizer, ó, essa situação eu vivi a frase do professor Gui. Foram algumas, tá? Inclusive, eu tenho, como eu te falei, eu sou professora hoje num curso livre de comunicação, e nesse curso eu conto um pouquinho, tá? Nesse curso eu conto, em 2014, eu fiz a programação neurolinguística. Como eu te falei, eu sempre fui uma professora que olhei o emoção, né? O emocional do aluno. Porque eu acredito que um aluno que esteja com um emocional tranquilo, equilibrado, né? Sempre com altos e baixos, está tudo certo, né? Mas aquela coisa, os picos grandes, ok, mas aquela coisa que é normal, né? Naquela normalidade, ele aprende, né? Então, eu sempre busquei olhar o emocional da criança. Em 2014, eu fiz a programação neurolinguística como... Cara, eu fiz assim, ó, a minha irmã falou assim, ó, vai lá fazer esse negócio, que é bom, né, vai ser super bom para você, porque eu já vinha de um processo de autoconhecimento. Ela falou, faz, porque eu fiz, é super bom. Depois eu conto a história da Nádia, o porquê que ela me mandou ir, enfim. Mas aí, ela falou, faça que vai ser interessante. Eu não fazia a mínima ideia do que era, tá? Fiz a programação neurolinguística em julho. E neste ano de 2014, eu tinha 10 alunos. Eu trabalhava numa escola particular, uma escola pequena, 10 alunos eu tinha no terceiro ano. E desses 10 alunos, 2 alunos eram os desatentivos. Sabe os desatentivos? Para quem não sabe, os desatentivos, eles são rotulados como aqueles alunos que ficam no mundo da lua, tá? Uhum. Então, eles não tinham problema de aprendizado, tá? Cognitivo eles não tinham. A questão deles era que, fazia uma prova, demorava mais tempo, a gente precisava fazer mais, porque qualquer coisa, né, eles divagavam. E aí, eles ficaram em recuperação no primeiro e no segundo. Não iam reprovar, tá? Não era um aluno de reprovação, mas pensa, um aluno que no terceiro ano já tinha ficado de recuperação, no segundo ano, no terceiro ano também, a autoestima, né, não fica alta, fica baixa estima. Estava, né, comprometida. Então, fica comprometida. Então, eles já se rotularam, professora, eu sempre vou ficar de recuperação, enfim. Mesmo eu olhando para o emocional deles, tá? Aí, em 2014, eu comecei a fazer o primeiro módulo de programação neurolinguística, em julho. O curso de programação neurolinguística são 5 módulos de finais de semana. Então, sábado e domingo, primeiro sábado e domingo, eu fiz em julho. Em agosto, quando voltou às aulas, eu resolvi aplicar tudo que eu já sabia de programação neurolinguística em sala de aula. E olha só que interessante, eles não ficaram em recuperação no terceiro bimestre. Então, eu consegui aplicar as técnicas de comunicação só, tá? Os 5 módulos de programação neurolinguística, os 2 primeiros módulos são base teórica,
tem alguma prática, mas a maioria é base teórica, os 40 horas, e depois as 60 horas é prática. Prática de exercícios que a gente pode fazer no consultório como terapeuta, que eu não ia usar em sala de aula, né? Na sala de aula eu usei esse primeiro. E muito interessante, porque foi assim, ó, no quarto bimestre eu recebi um aluno hiperativo. Eu posso contar essa história, porque, lógico, já foi autorizado pela mãe, tá? Sabe quando a gente vai conhecer a escola, Lilian? O professor está dando aula, os pais passeiam pela escola e vão parando nas portas, né, da sala. E aí, a mãe e o avô pararam na porta da minha sala e os meus alunos estavam lendo. E aí eu fui até, não gosto de falar, não sei se vocês perceberam, eu não gosto de falar quase nada, né? Aí eu fui para a sala, eu fui para a porta da sala e a mãe fez assim, ó, esse é o terceiro ano. Esse é o terceiro ano. Ela, o meu filho vai acabar com essa sala, porque ele toma 3 remédios para dar conta da hiperatividade dele. E aí, já estava no finalzinho do terceiro bimestre, eu peguei na mão dessa mãe e eu falei, traz ele para mim, porque eu dou conta. E aí ela não contente, porque pensa o quantos rótulos esse menino já tinha, né? E o quantos rótulos essa mãe também já tinha, né? Que não dá conta, que não isso, que não aquilo. E a mãe falou assim para mim, pois é, mas teve uma professora que já falou isso também. E 2 meses depois eu estava com a carta de transferência dele na mão. Daí eu, uau, pensei rápido, né? Nossa, gente, uia, vamos lá. Aí, olha o tamanho do desafio. Olha o tamanho do desafio aqui, meu gato. Prazer, gato. Olá, gato. E aí ela falou assim, né? Ela falou isso e eu segurei na mão dela, eu falei, mãe, traga ele para mim, porque eu tenho uma coisa que essa professora talvez não tivesse. Estava me referindo à programação neurolinguística. Gente, uma transferência de criança de 8 anos de idade já é uma transferência que as pessoas não gostam muito de fazer no meio do ano, né, principalmente. Uma transferência no quarto bimestre também já é complicado, né? Por qual motivo? Porque as turmas já estão fechadas, as panelinhas já estão feitas, né? Porque existem afinidades. E ele veio de outra cidade também, né? Então, tudo isso já era para ser olhado com muito carinho, né? E ele veio. E eu não tive nenhum problema com esse aluno. Usando a programação neurolinguística. Usando a programação neurolinguística. E aí, Lilian, o que eu vejo que foi muito bacana, e lógico, depois eu tive outros, né, outros relatos, inclusive em 2017, que foi o ano que eu saí da sala de aula mesmo, foi um ano que também eu tive um relato bem, bem interessante. Mas aí, né, pode até deixar para uma outra entrevista. Então, eu posso te garantir que a programação neurolinguística, ela tem mudado não só o emocional das pessoas, como o resultado deles, né? O resultado, seja profissional, educacional, que no caso dos alunos era a profissão deles, né? Então, o profissional, o educacional e o pessoal, de verdade. E no curso livre, né, eu também já tive relatos de pessoas, engenheiros que já fizeram, né, engenheiros, advogados, enfim, donas de casa, professores. Os professores fazem pouco o curso, sabe, Lilian? Meu Deus do céu, mas vamos lá, eu ainda acredito que terei mais professores
em sala de aula lá do Despertar. Nídia, no início da sua apresentação, você fala que pensava em direito, pensava em letras, e um professor te encantou, chamando a atenção para a pedagogia. E aí você fala, vou conhecer. Migrou para a pedagogia, atuou como professora infantil, e você também ressalta, num X momento, você conheceu a programação neurolinguística, e isso proporcionou o programa Despertar. Como é que foi a sua transição de professora, tá, para atuar com esse programa Despertar? E quais os desafios que você encontrou nessa transição, deixando a sala de aula como professora infantil e hoje atua com esse programa Despertar? Bem, vamos lá. Eu, desde 2008, tá, eu busco o desenvolvimento pessoal. Fiz alguns cursos de LT, de Leader Training, fiz o TL, Transcendendo Limites, o ROI, Realizando o Impossível, Renascendo com Amor. Então, assim, desde 2008, eu busco o desenvolvimento pessoal, gerenciar as minhas emoções, mesmo em sala de aula, enfim. E eu entendo hoje, Lilian, que eu faço planos, lógico, como a maioria das pessoas fazem, mas eu olho muito o que está me acontecendo agora, tá? Então, eu acho que eu vejo aquela coisa, eu nunca velejei, mas deve ser mais ou menos assim, ó. Eu preciso ver, né, remanejar a vela para poder continuar no curso. O meu curso, né, o meu desejo era mudar a vida das pessoas, sejam eles alunos ou não, né? E em 2015, então 2014, eu fiz a programação neurolinguística, em 2015 eu me divorciei. Então, assim, o divórcio me trouxe muitos novos desafios, né? Eu tinha 2 crianças na época, que hoje são adolescentes, né? Então, eu precisei me remontar para continuar com o meu objetivo, que era transformar a vida das pessoas. E olha só que interessante, em 2014 eu tinha PNL, em 2014 eu mudei a vida daqueles alunos, eu tenho certeza disso. Em 2015, ainda aplicando a programação neurolinguística, eu sei que eu mudei a vida de outros alunos também, que também tem o relato aí, mas, né, deixa o relato para depois. Só que em dezembro de 2015 eu fui mandada embora. Olha só que legal. Por quê, Lilian? Eu entendo que eu usei a programação neurolinguística para os outros. Eu não usei para mim naquele ano. Estava muito dolorido, entende? Eu não coloquei em prática a programação neurolinguística na minha vida. Eu aplicava na vida dos outros. Olha que lindo. Conhece alguém assim? Que faz tudo dos outros, né? Beleza. Por que eu fiz, né, a pergunta? Porque conhecemos pessoas que se doam e esquecem de olhar para eles, né? Então, isso é muito comum. É muito comum, né? E aí, quando eu perdi o emprego, eu falei, uau, o que eu fiz? E aí, no comecinho de 2016, eu decidi que eu ia colocar em prática a programação neurolinguística também na minha vida. Ó, que beleza, né? E paralelo à escola, eu comecei a ser consultora de uma das escolas que eu já participava como aluna, né? Então, eu comecei a ser consultora comercial dessa escola, e aí, desenvolvi muito mais, né? E foi, assim, para mim, um aprendizado muito grande. E em 2016, em julho de 2016, eu montei o Despertar em PNL, tá? Por quê? As pessoas falavam assim para mim, as professoras, lembra que a escola era 10 alunos? Então, era uma escola pequena, né? Se era uma escola pequena, os alunos já estavam ali desde pequenos.
Então, todos conheciam os alunos, todos sabiam da dificuldade deles, né? E aí eu falava assim para as professoras, cara, faz PNL. Aí, tá vendo? Você viu como funciona, né? Eu não preciso falar. Cara, vocês estão vendo. E aí as professoras falavam, nossa, que ótimo, vou fazer já. Onde que eu assino a minha matrícula, né? Minha inscrição. Eu falava, ok, então vai lá fazer. Quanto é? 12 mil. E as professoras faziam essa cara, tipo... O meu salário não fecha. Quantas horas? Ah, são 100 horas de curso. Aí, mas, Nídia, 100 horas de curso não dá nem para ser uma especialista. Gente, eu sei, eu já fiz 2 especializações que são muito válidas, né? Porque agregou conhecimento. Mas entenda, a prática é isso aí, você viu que dá conta. Ah, então, mas não vai dar para fazer porque 12 pontos não dá. Eu faço aí uma pós-graduação que eu vou pagar 5 mil reais e divido em 20 vezes. Ah, ok. E aí, em 2016, eu decidi colocar para o despertar o que eu aprendi lá no primeiro módulo de PNL, que foi o que eu apliquei em sala de aula, que é o que, se eu aplicar, que se você aplicar, que se o Zé aplicar, né, o Zé é o meu gato aplicar, vai dar certo. Porque, né, E aí eu decidi montar o curso Despertar em PNL focando nos professores, em primeiro lugar. Né? Por qual motivo, Lilian e seguidores? Porque eu penso na educação como arma para uma mobilização maior. Arma mesmo, tá? E aí, se os professores tiverem a programação neurolinguística, automaticamente eles vão passar para os seus alunos, porque é uma coisa, a programação neurolinguística, ela ou você vive a programação neurolinguística, ou é só mais um curso que você fez, né? E aí, eu comecei a ser consultora nessa escola, que para mim foi maravilhoso, me deu mais vontade de fazer. Em julho eu fiz o Despertar em PNL. E eu já estou na 24ª edição do curso. Tá? Do curso Despertar. Do curso Despertar em PNL. Então, já passou aí algumas centenas de pessoas. E eu posso te falar que eu não atingi nem 10% de professores. Então, fica aqui o convite, quem é professor, nós vamos deixar o contato da Nídia no final do nosso bate-papo aqui. Liga para o time da Nídia, conheça um pouco mais o que é o Despertar. Porque vale a pena, né? E vale para todas as profissões, né? Eu falo que o Despertar em PNL, ele só não serve para quem não se comunica. Fora isso, serve para todas as pessoas. Muito bem, muito bem. Quando você está nessa transição, saindo da sala de aula, a educação infantil, estruturando o seu curso Despertar, qual foi a sua maior dificuldade, ou como a gente diz na PNL, o seu maior desafio? Olha, Lilian, meu maior desafio, eu acho que é um desafio muito grande. E nessa época, um desafio muito grande para as pessoas com esse perfil que eu já vou falar. Então, eu era e cresci para ser a esposa. Né? Já ouviu falar disso? Já lá para trás, né? Então, assim, veja se para você também é assim, olha, professora é a profissão mais indicada para mulher, porque dá aula meio período tem em casa cuidando dos filhos. Escuta, você já sabe a minha história? Abre aspas. Eu fiz o magistério, eu me formei em 95 no magistério, que hoje não existe mais, e vestibular eu prestei pedagogia e psicologia. Num primeiro instante, eu dizia que eu ia ser uma psicopedagoga. Se eu passasse em pedagogia, na sequência,
eu ia fazer psico e vice-versa. Mas a vida dá voltas e eu não sou uma psicopedagoga. Eu sou uma psicóloga organizacional atuando com desenvolvimento humano na área organizacional. Então, mas assim, eu tive influência de seguir a profissão. Eu amo ser professora, tá? Então, que conste aqui. Apesar de uma influência de, olha, a melhor profissão para mulher é o magistério, porque trabalha meio período, o outro meio período está em casa. Eu amo magistério, eu amo desenvolvimento humano, mesmo na área organizacional. Eu aplico muito do magistério, né? Mas sim, eu conheço bem essa história, é um pouco da minha. Bem-vinda! Ah. Pois é, e foi justamente por conta disso, né? Eu fiz a pedagogia, não pensando nos filhos, mas aí na faculdade eu conheci o meu ex-marido, né, que foi o marido no caso, e quando a gente decidiu ter filho, foi justamente isso, cara, então você trabalha meio período para ad eterno, né, e aí fica em casa com as crianças e tá tudo tranquilo. Então eu fui criada para ser a esposa, para ser a renda complementar, para ganhar, só comprar uns mimos, sabe, assim, né? E o resto tudo o marido bancava. E aí, em 2015, como eu falei, eu me divorciei, 2016 eu montei o curso, mas ainda tinha a renda da escola, né? Em 2017 eu saí da sala de aula, então, desde 2018 eu sou profissional autônoma, vamos falar assim. E eu vejo que empreendedora, isso. E eu vejo que a minha grande dificuldade é essa mudança de pensamento mesmo, tá? É essa mudança de comportamento, porque assim, quando você é CLT, e aí eu tive, lógico, que procurar ajuda, porque, gente, é uma coisa muito real, você saber o que você precisa mudar, quando você já está buscando esse desenvolvimento pessoal. Eu sabia o que eu precisava mudar. Porém, eu não tinha o caminho para. Como? O como, né? O que a gente sabe, agora o como. E aí eu também busquei a LCA, né? A Lilian foi uma professora maravilhosa. Ela sabe aquela professora que é aquela professora assim que te olha com carinho, mas não é porque ela está te olhando com carinho que ela não vai te chamar atenção e fazer pegar, né, a ferida e limpar a ferida, porque não adianta só apertar, ela limpa a ferida, ela faz o curativo, ela vai bem, né? Então, essa mudança de pensamento mesmo, né, que agora as pessoas chamam de mindset, né, essa mudança de pensamento, eu acho que ainda posso te falar que ainda né, porque foram 20 e tantos anos como CLT, e 2018, eu tenho 2018, 2019, porque vamos falar que 2020 foi complicado, então 2021 não sei, mas então eu tenho aí 2 anos de empreendedorismo, onde eu precisei de verdade mudar algumas coisas na minha base de pensamento mesmo. Eu acho que esse que é o maior desafio quando você começa a empreender. Quando você fala da LCA, né, eu tenho muito orgulho de dizer que você foi uma das pessoas que apresentou maior resistência no começo, né? Então, assim, o início do processo. Olha, esse é o caminho. Ah, tá bom, já sei o que eu tenho que fazer. Nídia, tá fazendo? Veja bem. Mas no instante em que cada pessoa tem o seu tempo. Então, eu digo assim, que eu vou dando estímulos, né? Todo o processo construído, porque tem uma estratégia, não é assim, a pessoa chega e eu cuido, não, tem uma estratégia,
que nós compartilhamos para a pessoa, convidamos para que ela possa, né, viver a transformação. Viver a transformação, cada ser humano tem o seu tempo para isso, né? Por que o seu tempo? Porque cada um que chega na LCA tem um conjunto de recursos, tá? Aí nós vamos lapidando esses recursos. No processo de transformação, esses recursos podem ser lapidados ou até mudados, né? Deixa de ter recurso A para ter recurso B, ao invés de ser um recurso a mais, que é o lapidado. E a Nídia, quando entrou no processo, demonstrou um pouco de resistência no início, tá? Mas no instante em que ela virou a chave, né, ela falou assim, agora vai. E realmente, o convite para você estar aqui é para você contar dessa puta dessa transformação, né? Que é assim, ok, você deixou de dizer estou empresária e passou a verbalizar eu sou empresário. Essa é a transformação significativa. Deixar de colocar o verbo no estar e conjuga o verbo no ser. Isso é uma transformação, né, fantástica. E aí você vem falando ano a ano da sua transformação e você fala 2020 não conta. Conta, né? E conta. Fale um pouco para nós o que você vivenciou em 2020 e o que você planeja para 2021. Vamos lá. 17 de março fechou tudo em Campinas. Dia 19 de março eu estava com uma turma pronta, inteira, de despertar em PNL, presencial. Uau! Então, o que fazer, né? Conversei com as pessoas e de março até aqui não houve o curso, né? Em março. E de março até agora, eu já fiz bastante coisas. E não fiz nada, porque aí aquela coisa, Lilian, é mudança de pensamento mesmo, né? Eu não fiz nada online, pensando no despertar. Eu não criei o despertar online. Porque como a Lilian falou, tem uma certa resistência à pessoa, né? Gente, o desenvolvimento pessoal, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Ele é, assim... Hoje, eu acho que dos tombos todos que eu levei, com o divórcio, com outras coisas que vieram me acontecendo, se não fosse o desenvolvimento humano, talvez eu já nem aqui mais estaria. Né? Mas estou para fazer a diferença. Só que também tem aquela coisa assim, quando a gente tem muita ferramenta na caixinha, tá? Ferramenta, pessoal, que eu chamo, é recurso emocional. Tá? Então, parece que quanto mais recurso emocional você tem, você começa a resistir aos novos recursos que aparecem, né? Então, eu resisti ao máximo fazer o despertar em PNL online, porque é um curso de 11 horas, tá? Você chega às 9 horas da manhã, lá onde acontece o curso, e vai embora 9 horas da noite. Então, é um curso denso. E eu não queria, olha o tempo verbal, não queria abrir mão, né, desse presencial. Né? E aí eu resisti, fiz outras coisas para poder dar conta do recado durante essa pandemia, e agora abriu, né? Como abriu aqui em Campinas, eu retomei, estou fazendo os cursos, vai ter um agora no domingo, só que a turma já está cheia, o próximo vai ser no dia 12 de dezembro. Só que, prestem atenção, e se não voltar mais? Né? A pergunta que nós temos que fazer é, e se não voltar mais? Foi esta pergunta que me fez responder a sua pergunta agora. Agora, eu vou começar a fazer o curso Despertar em PNL online, tá?
Semana que vem já está tudo certo, eu vou começar a gravar. Então, teremos aí alguns pedacinhos, eu não vou vender ele inteiro, quer dizer, vou vender ele inteiro, mas eu também vou disponibilizar os 3 momentos que ele acontece, né, em vídeo online. Por qual motivo? Por essa pergunta, né? E se não voltar mais? Eu quero continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo? Não. Aquilo que eu estou fazendo hoje é maravilhoso, é uma profissão maravilhosa, mas não é a minha missão de vida, né? Então, não. Então, bora mudar a vida das pessoas, seja presencial ou seja online. Então, 2021 tem o Despertar Online. Tem o Despertar Online, tem presencial, porque esse aí não é a minha resistência. Olha só como a gente faz quando a gente, né? Se eu tenho esse, então agora eu vou fazer um curso que não tem como ser online, que é o curso de oratória. Esse não tem como ser online, né? Se a pessoa tem medo de falar em público, ela vai ter que ter público para poder falar. Então, a gente vai estar... eu já fiz uma edição desse curso, tá? De oratória presencial, e aí agora para o ano que vem eu vou reestruturar também colocando a parte do online, né? Porque a oratória hoje também a gente precisa olhar o online, né? Eu preciso falar com o público, mas eu também preciso falar com o público que está lá atrás desse aparelhinho aqui, né? Tudo bem. Nídia, nós estamos chegando ao fim e os nossos seguidores já sabem, estão com papel e caneta na mão para anotar a dica de ouro. O que você pode compartilhar para nós que fez todo sentido na tua carreira profissional e que pode inspirar quem está agora nos ouvindo? Papel e caneta na mão, vamos lá. Bem, pessoas, a comunicação não existe, mesmo quando nós não queremos nos comunicar, não existe como a gente não se comunicar, tá? Se eu simplesmente parar aqui agora, não tem como a gente não se comunicar, né? Então, por mais que eu não fale nada, nós somos pessoas que fomos criados para nos comunicar. E, cara, por qual motivo dá tanto problema a comunicação, né? Por que na maioria das vezes, Lilian, pessoas que se gostam não conseguem se comunicar? E eu estou falando de família mesmo, né? Pai, mãe, casal, filhos. Eu tenho certeza que a grande maioria dos filhos admiram os pais, mas, cara, por que não consegue conversar, né? Os pais têm admiração muito grande por cada resposta, por cada conquista dos filhos, por qual motivo não está conseguindo se acertar, né? Então, dica de ouro, para você ter uma comunicação eficiente e assertiva, você primeiro precisa saber como você se comunica com você. Por quê? Do modo como você se comunica com você, você vai reagir com o outro, tá? O que eu trago como exemplo, para poder provar o que eu estou falando, é o seguinte, quem dirige já com certeza viveu assim, ó, num momento você está lá dirigindo e foi fechado, mas naquele dia você está super bem, você, tá, só se assusta, a adrenalina vem, você mantém o carro e vai-se embora e tudo ok, porque naquele dia você está bem. Porém, teve um dia que alguém te fechou, você também conseguiu manter o carro, a adrenalina subiu, mas naquele dia, até a 10ª geração da pessoa se excomungou, né? E blá, blá, blá. Então, não foi o mesmo estímulo, a fechada? Por qual motivo? Não é você a mesma pessoa? Então, por qual motivo você não teve a mesma reação?
Porque aí você precisa olhar para você no que estava acontecendo naquele dia para você ter essa reação. E às vezes, Lilian, o que acontece no nosso dia a dia é isso. Nós não estamos bem, a pessoa tem o mesmo comportamento, e num dia a gente resolve bem, e no outro dia a gente resolve de um jeito bem ruim, né? Então, cara, dica de ouro, olhe para dentro de você. Funciona. E a segunda dica de ouro é dia 12 de dezembro, olhar a sua comunicação de um jeito com mais técnica mesmo, porque é uma técnica, tá, gente? Não é nada do outro mundo, não é nada de vida passada, é uma técnica que dá para a gente, sim, se comunicar melhor. Perfeito. Nídia, nós agradecemos imensamente o seu tempo aqui com a gente, agradecemos você dispor de forma tão tranquila toda a tua história, com as dificuldades e superações. Muito obrigada pela tua participação, Nídia. Obrigada pelo Zé, né, que deixou a gente fazer aqui o nossa entrevista. Pessoas, muito obrigada por ficarem até aqui, por ouvirem um pouco da minha história. Desculpa pelo gato que está aqui morrendo de carência. E pessoas, invistam em vocês. É isso. Até mais, Nídia. Flor.